Nesse vídeo eu não vou falar qualquer enrolação, eu vou direto ao ponto, tá? Hoje eu vou retomar para um tópico que se tornou muito popular nas últimas semanas, onde eu contei sobre os supostos casos de OVNIs que vários países pelo mundo estariam enfrentando e teriam derrubado inclusive. Só que, meus queridos, funcionários do governo dos Estados Unidos simplesmente vazaram um documento que teria sido feito por Sean Kirkpatrick, que é nada mais nada menos do que o próprio diretor do setor de resolução de anomalias do Pentágono. De acordo com seu relatório, nós estaríamos nesse exato momento sendo invadidos por seres extraterrestres. Você consegue acreditar numa coisa dessas? Mas antes de você começar a arrancar os seus cabelos, primeiro a gente precisa ver se esse relatório é algo baseado na realidade mesmo ou não, não é? Então, não se inscreva, se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O diretor e o astrólogo. O relatório anunciando a invasão alienígena foi produzido por Sean Kirkpatrick. De acordo com os registros liberados pelos vazamentos, há também a assinatura de Abraham Loeb, que também é uma pessoa muito, que digamos, importante, né? Bom, Abraham é só o presidente do departamento de astronomia de Harvard, que, bom, é uma das universidades mais valorizadas do mundo, né? Esse documento teria sido escrito no dia 7 de março de 2023. De acordo com os textos presentes no documento, o foco daquele estudo foi tentar compreender algumas anomalias e fenômenos aeroespaciais misteriosos que estavam ocorrendo. A primeira informação sobre esse vazamento foi liberada pela Fox News, em uma matéria em que eles leram alguns trechos do documento ali, que eu vou traduzir aqui para vocês para facilitar a compreensão, porque, bom, tá tudo em inglês, né? Um objeto artificial interestelar não identificado poderia estar enviando pequenas sondas durante a sua passagem pelo nosso sistema solar. Essas sondas seriam como sementes de um dente de leão que, ao invés de usar as correntes de ar, são liberadas da nave-mãe, sendo carregadas por correntes gravitacionais geradas pelo Sol, movendo-se até chegar na Terra. Se isso realmente estiver acontecendo, pense que essas sondas seriam enviadas de uma distância bem longa e percorreriam ela lentamente até serem atraídas pela força gravitacional dos planetas, que seriam os planetas alvos, né? E entrassem nas suas atmosferas. O bizarro de pensar nesse sistema é imaginar que, ao fazer a entrada, elas provavelmente seriam confundidas com simples meteoros, sendo ignorados dos sistemas do radar, sendo ali uma brecha bem clara nas nossas capacidades de defesa espacial, não é? Aliás, há quanto tempo isso já não pode estar acontecendo toda vez que a gente vê um meteoro ali rodando, ou até mesmo um meteorito, né? A floresta escura e a defesa da Terra. Nos últimos anos, uma teoria muito interessante tem começado a ganhar espaço, sendo ela uma solução para o paradoxo de Fermi, que é um conflito entre um argumento de escala, probabilidade e a falta de evidências. Ou seja, de uma maneira mais simples, nós temos pouco contato com extraterrestres para o tamanho do espaço em relação à probabilidade do surgimento da vida em planetas idênticos à Terra. E estatisticamente, nós deveríamos já ter sido encontrado por outras civilizações. E como em teoria isso não aconteceu, algo de errado não tá certo nessa história, né? Só que, bom, isso também pode ser discutido, já que tem muitas pessoas que acreditam que nós já fomos visitados sim, mas a teoria leva em consideração que isso não aconteceu. Estamos falando aqui da teoria da floresta escura, onde ela sugere que a gente passe a observar o nosso universo como uma grande floresta escura. Nela há uma quantidade gigantesca de vida e espécies diferentes de todos os tamanhos possíveis. Porém, essas espécies não estão interagindo entre si o tempo inteiro. Na maior parte do tempo, elas estão escondidas. E numa floresta escura, digamos que aquele que está distraído, se expondo muito, acaba sendo agarrado por um predador. Ou seja, essa teoria defende que os cálculos do paradoxo de Fermi não estão errados. Porém, as espécies que nos cercam se escondem muito bem de nós. Assim como nós deveríamos estar tentando fazer o mesmo também. Mas daí a gente tá só exposto mesmo. Digo, por mais que não seja algo certo de que aconteceu, nós deveríamos estar meio que nos preparando ali como espécie para a possibilidade de que sejamos visitados ou invadidos, né? Se o que está escrito nesse documento for a mais pura verdade, a gente estiver realmente sendo invadido agora, bom, o fato de que humanos perderam muito tempo
conflitando entre si, poderá até ser a causa da nossa destruição, né? Vale ressaltar aqui. Tateando o escuro. Não fazemos ideia nenhuma de quanto tempo essa tal nave-mãe estaria por perto, e nem de quantas sondas nós registramos como simplesmente meteoros, como eu falei anteriormente. Quantas das que foram supostamente derrubadas pelos Estados Unidos, China, Canadá, seriam ali realmente alguma coisa vinda de outro planeta para espionar a gente, né? O problema de estar nessa posição é que a gente está totalmente vulnerável, família. Ou seja, depende mais da vontade desses seres do que qualquer outra coisa, tanto de atacar a gente quanto de serem percebidos. Essas sondas podem ser para pesquisa, onde eles estão tentando entender a vida e a natureza do nosso universo, nos observando como uma espécie tecnologicamente menos avançada, como nós observamos o reino animal. Você já imaginou a gente na floresta assim, ó, o leão, não sei o que, o leão nem faz ideia que ele tá ali, né, o cervo também nem faz ideia, e eles estão ali, ó, o ser humano, e a gente também nem faz ideia, só tá tirando assim, Só que, claro, ao invés de ser uma câmera gravando um documentário do Discovery Channel, nós estamos falando de sondas espaciais que podem conter uma imensidão de sensores, que podem medir coisas que a gente não faz nem ideia que existem. Bom, então, se os extraterrestres são cientistas, ou se eles vão nos tratar como os colonizadores europeus tratavam os indígenas das Américas, Oceania e a África, isso é algo que está fora da nossa capacidade de decidir, ou até mesmo, quem sabe, reagir, né? A nave-mãe Oumuamua. Uma das teorias que tenta explicar todo esse evento afirma que a tal nave-mãe seria na verdade um objeto conhecido mundialmente ali como Oumuamua, um OVNI que foi identificado no espaço, vindo de fora do nosso sistema solar e que atravessou ele de ponta a ponta até sair de vez. Oumuamua seria realmente uma nave espacial, a nave-mãe que está vagando pelos cosmos, indo de sistema solar a sistema solar, liberando as suas sondas, que se comportam muito como drones não tripulados ali. A nave estaria liberando essas sondas desde que entrou no nosso sistema solar, lá por volta de 2016, e que por conta do meio de locomoção utilizadas por elas, que é a navegação por meio das correntes gravitacionais, elas estariam finalmente chegando na Terra, assim como nos nossos planetas vizinhos, e passaram a dar início à sua coleta de dados. Talvez essa coleta seria imaginando que seriam coisas como, sei lá, entender a composição elementar do planeta, a massa, se há atmosfera, um núcleo vivo aqui, se há vida ou não e se a vida é hostil ou pacífica. Eles podem estar tentando entender tudo isso, né? Algo que nós com certeza também estaríamos fazendo se tivéssemos condições. Desse modo, de acordo com a teoria levantada no momento em que o objeto deixou o sistema solar, que é essa espécie de cigarro gigante de pedra, com as informações liberadas pelo próprio governo ali dos Estados Unidos, que afirma ter entrado em confronto com objetos voadores não identificados com formatos de cigarros. Ou seja, família, até o formato dos objetos em questão batem, viu? Como se tivessem vindo da mesma origem, né? Agora, se essa teoria estiver certa e for tudo verdade, o que isso representa realmente para a humanidade? Bom, por mais que eu amaria te dar essa resposta, a gente meio que não tem ela no momento, né? Assim, essas sondas podem ser apenas para pesquisa ou para construção de um mapa da nossa galáxia, podendo até mesmo ser a busca da mão de obra escrava ou simplesmente uma nação para entrar em guerra em um planeta para, sei lá, conquistar tudo, vai saber, né? Então a melhor coisa que podemos fazer no momento, como espécie, é passar a tratar o assunto com mais seriedade e se preparar para essa possibilidade. A grande cortina de fumaça. Bom, meus queridos, por mais que eu amaria dizer que a gente tem realmente confirmações claras, perfeitas de OVNIs invadindo o planeta, você sabe que a realidade tende a ser muito mais complicada do que ela aparenta, né? No final das contas, quem está liberando essas informações, teoricamente, são governos, que são controlados por pessoas que possuem os seus interesses próprios, né? Ou seja, também há uma segunda teoria sobre o porquê desses assuntos passarem a estar na boca ali do governo dos Estados Unidos. Desse modo, antes da gente assumir que nas próximas décadas podemos estar tendo os primeiros contatos, sejam eles bons ou ruins, também temos que analisar qual o contexto histórico em que essas informações passaram a ser liberadas, né? Acontece, meus queridos, que algo muito obscuro aconteceu recentemente, que coloca a economia do mundo inteiro em risco, e ter as pessoas distraídas com supostos alienígenas no momento seria uma boa maneira de abafar o caso, como teoricamente aconteceu lá no passado no caso Roosevelt. O fim dos bancos.
Numa economia como a nossa, a saúde dos bancos é muito importante. Tanto que há uma frase bem engraçada do Sr. K, que diz: se o Banco do Brasil declarar falência, pode olhar da janela que tu vai ver uma pessoa vestida com tanga de texugo montado em um lagarto gigante, porque o fim do mundo já aconteceu e você nem percebeu. E acontece, família, que no mesmo intervalo de tempo em que o governo dos Estados Unidos passou a anunciar sobre esses ataques de OVNIs, eles também, por debaixo dos panos, estavam liberando pacotes bilionários para tentar salvar os seus bancos principais e mitigar os estragos de algo inevitável. No entanto, mesmo assim, dois bancos, o Signature Bank e o Silicon Valley Bank, declararam falência, ou seja, isso indica que uma recessão muito grande está por vir e que causará uma instabilidade gigantesca no mundo. Estamos falando aqui dos Estados Unidos, a nação mais poderosa da atualidade. Se eles estão com problemas financeiros, se a economia deles está quebrada, significa que todas as outras economias, muito provavelmente também vão sofrer com isso. Então uma notícia dessa magnitude pode estar abafando outra, com certeza. O fato é que a gente não vai saber, talvez daqui a alguns anos, não é mesmo? Bom, família, deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente, é claro, se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.